Olá, eu sou a professora Thaís e hoje teremos mais uma aula de História. Eu tenho certeza que hoje você vai aprender muito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os trabalhos que existem na cidade. Você sabia que o trabalho mudou muito durante o tempo? Há muito tempo as pessoas trabalhavam colhendo e caçando animais e depois passaram a plantar. Mas antes de falar mais sobre isso, eu peço para que você marque a sua presença. Você pode fazer isso apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Depois é só entrar e preencher o formulário. Você pode pedir ajuda para os seus responsáveis. Agora eu vou deixar algumas informações para vocês. Essa aula é de História e é para os estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. A habilidade da BNCC que será trabalhada hoje é identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que se vive, seus significados, suas especificidades e importância. E o objetivo dessa aula é conhecer alguns dos trabalhos da comunidade, compreendendo as novas formas de trabalho em que eles estão inseridos. Bom, como eu falei, hoje a nossa aula vai ser sobre o trabalho. E para começar, eu quero que você comece observando essas imagens. Quais dessas imagens mostram pessoas trabalhando? Você consegue me dizer? Bom, mesmo que algumas delas não aparentam estar trabalhando, todas elas estão fazendo isso. Isso porque o trabalho mudou muito durante o tempo. Há muitos anos no passado, lá na pré-história, as pessoas trabalhavam com a colheita de comida e até caçando animais para comer. Elas faziam isso para sobreviverem. Isso porque não existiam supermercados como existem hoje em dia. Então, para comer, as pessoas precisavam ficar sempre procurando comida por aí. O tempo foi passando e as pessoas aprenderam a plantar a própria comida. Depois que plantar ficou mais fácil, elas começaram a ficar muito boas no que faziam e seguiam fazendo isso por muitos anos. Por exemplo, nessa imagem vemos uma pessoa fazendo pão. Ela aprendia a fazer pão com uma pessoa que sabia muito bem fazer isso e depois se tornava muito boa em fazer pão também. E assim passava os anos e anos como padeiro. Assim, cada um tinha o seu papel na sociedade. E hoje, será que ainda continua assim? Muita coisa mudou com o passar do tempo. E hoje em dia, as pessoas trabalham de maneiras diferentes. E na aula de hoje, nós vamos conhecer algumas dessas mudanças. Uma das coisas que mais mudou com o passar do tempo foi a relação do funcionário com o patrão. O patrão é a pessoa que contrata outra pessoa e paga pelo trabalho. E o funcionário é a pessoa que é contratada e que trabalha para o patrão em troca de dinheiro. A esse dinheiro damos o nome de salário. Muitas pessoas trabalham para um só patrão e nesse caso existe um contrato, que é como um acordo de que essa pessoa sempre trabalhará para o patrão e receberá todos os meses. Existe o contrato e também existe o registro na carteira de trabalho. Costumamos dizer que a pessoa está trabalhando de carteira assinada. Olhem aqui na tela uma imagem de uma carteira de trabalho. Esse é um documento que tem as informações de trabalho de uma pessoa. Algumas pessoas têm um contrato com seus patrões e outras não têm. Existem pessoas que também fazem acordos de trabalho com outras, mas esse acordo é conversado apenas. Nesse caso, não existe um registro na carteira de trabalho. O ideal seria que todos fossem registrados, mas não é bem assim que acontece. Como eu falei, o trabalho mudou muito durante o tempo, e hoje em dia é cada vez mais comum vermos pessoas que trabalham sem esse registro. Existem pessoas que não conseguem esses contratos assinados. Então, elas precisam trabalhar com acordos que são apenas conversados. E existem outras pessoas que não querem ter esses contratos, pois elas querem sempre estar mudando de emprego quando elas sentirem vontade. Vamos conhecer algumas dessas profissões que não têm carteira de trabalho assinada e tem algumas que até têm, mas que vivem em relações diferentes com seus patrões. Um dos trabalhos em que a pessoa não tem apenas o patrão é o trabalho dos diaristas. As pessoas que são diaristas trabalham para receber no mesmo dia. E elas não têm apenas um patrão, porque elas podem trabalhar em diversos locais diferentes. Aqui nessa imagem nós podemos ver uma moça que está limpando uma casa.
Ela é faxineira. Em um dia ela trabalha em uma casa e no outro dia ela trabalha em outra casa. E um outro exemplo de pessoa que trabalha por dia é o jardineiro. Ele também trabalha em um dia numa casa e em outro dia ele trabalha em outra casa. Muitas vezes essas pessoas não têm carteira assinada, justamente porque possuem muitos patrões e trabalham em muitos locais. E tem pessoas que fazem trabalhos extras. Por acaso você já ouviu na palavra bico? Os bicos são trabalhos que acontecem de vez em quando. É quando quem contrata precisa de um serviço em um dia e não todo dia. Nesse caso, o contratante, que é quem contrata, pode chamar a pessoa para trabalhar uns 3 dias antes. Assim, a pessoa trabalha só uma vez e pronto. Ela só é chamada quando o contratante precisa. Um exemplo de bico é o trabalho do ajudante de pedreiro. Tem momentos em que a pessoa não tem um trabalho fixo. Então, quando aparece um trabalho de ajudante de pedreiro, a pessoa vai trabalhar. Nesse caso, o pedreiro faz um combinado com o contratante para saber quando ganhará e o quanto tempo vai trabalhar. A palavra bico é mais conhecida, mas também existe a palavra freelancer, que trabalha de uma forma muito parecida. Essa é uma palavra em inglês que significa trabalhador autônomo. A palavra autônomo vem de autonomia. Uma pessoa tem autonomia quando faz algo sozinha, sem precisar de outra. O trabalhador autônomo é uma pessoa que organiza o próprio tempo de trabalho. E você sabia que isso está cada vez mais comum? Hoje em dia, as pessoas estão aprendendo a organizar o próprio tempo. Imagina aí uma pessoa que está em casa planejando sair, passear, e aí o contratante liga para ela dizendo que terá um trabalho daqui 3 dias. Então o trabalhador precisa organizar todos os seus afazeres para que consiga trabalhar como combinado. Essa organização precisou acontecer principalmente durante a pandemia, quando muitas pessoas estavam em casa se protegendo do coronavírus. Nós, professores, por exemplo, trabalhamos de casa. Então, precisamos organizar o tempo para estar cedo na frente do computador para trabalhar. E vocês, estudantes, também, não é mesmo? E temos um nome em inglês para falar sobre esse trabalho de casa. O nome é home office. O home office é quando uma pessoa trabalha de casa. E a pandemia fez muitas pessoas trabalharem de casa. Na verdade, a pandemia fez com que o trabalho mudasse bastante. O trabalho com a internet, por exemplo, está cada vez mais comum. E um dos trabalhos que existem em nossa comunidade, que é bastante envolvido com a internet, é o trabalho do youtuber. Os youtubers são pessoas que gravam vídeos para a internet. Existem vídeos de jogos, vídeos que contam histórias, há vídeos sobre tudo. Outro trabalhador que está muito envolvido com a internet é o programador. Os programadores fazem sites e até programas para que a gente use em nossos computadores ou celulares. Olhem aqui uma imagem que representa os códigos que um programador faz para criar um site. Deste lado temos os códigos e deste outro lado nós temos um site. É difícil imaginar como esses códigos se transformam em uma tela como essa, não é mesmo? Os programadores até podem ter carteira assinada e trabalharem para um patrão. Mas muitos deles trabalham sem ter um patrão fixo. Assim, podem aceitar o trabalho que eles quiserem. Outro tipo de trabalho que existe em nossa comunidade é o trabalho terceirizado. Nesse tipo de trabalho, a pessoa é contratada por uma empresa e quem precisa do serviço contrata a empresa. Um exemplo é a mãe de Maria, que aparece aqui na imagem. Ela trabalha na limpeza de uma escola. Ela é auxiliar de limpeza, que também podemos chamar de auxiliar de serviços gerais. Os patrões dela não são as pessoas que trabalham na escola, mas sim uma empresa que oferece o serviço à escola. Neste caso, ela pode ter sim carteira assinada. Viu quantos tipos diferentes de trabalhos existem em nossa comunidade? O modo de trabalho está mudando com o tempo. E a cada dia que passa, as pessoas precisam organizar esse tempo. Pois muitas vezes, elas que precisam decidir quais trabalhos vão aceitar ou não. Muitos desses trabalhadores trabalham quando aparece algum trabalho.
Nem todos sabem o dia certo em que aparecerá algo para fazer. Além disso, hoje em dia, as pessoas mudam de profissão com maior facilidade. Por causa da internet, as pessoas podem aprender muitas coisas e oferecerem diversos tipos de trabalho. Além de pensarmos no nosso tempo, para que ele fique bem organizado, também precisamos pensar em quais trabalhos queremos ou não aceitar. Agora vamos para uma atividade. Eu quero ver se você aprendeu os nomes dessas profissões que falamos hoje, hein? Aqui nós temos algumas imagens. Na primeira imagem, nós vemos uma pessoa com uma câmera se gravando. Nessa outra, nós temos uma pessoa com um computador na frente e tem alguns códigos nesse computador. E nessa outra imagem, temos uma pessoa preparando cimento. E nessa última, nós temos duas pessoas limpando uma escola. Será que você lembra do nome dessas profissões que falamos aqui nessa aula? Eu vou deixar vocês pensando por algum tempo. E aí, conseguiu responder? Vamos para a nossa correção. Na primeira imagem, nós temos um youtuber. E ele está se gravando, né? Ele está gravando um vídeo para colocar na internet. E como vemos, ele está trabalhando de casa. A esse tipo de trabalho, damos o nome de home office. Outra pessoa que também está trabalhando de casa é essa aqui da segunda imagem. Essa pessoa está em frente de um computador. Ela está criando alguns códigos. E essa profissão é a profissão do programador. Ele constrói sites, programas e até mesmo jogos. E essa pessoa que está fazendo cimento? Esse é um auxiliar de pedreiro. E nessa última imagem nós temos duas pessoas limpando uma escola. Essas pessoas, elas trabalham como auxiliar de limpeza ou auxiliar de serviços gerais. Esse é um serviço terceirizado. E esses são apenas alguns dos diversos serviços que existem em nossa comunidade. E não se esqueça de acessar a nossa lista de presença através do nosso QR Code que fica aqui ao lado da tela. A sua presença é muito importante. E o nosso objetivo de hoje foi conhecer alguns trabalhos da comunidade, compreendendo as novas formas de trabalho em que eles estão inseridos. Nós conhecemos os trabalhos que são como bicos. Os trabalhadores não têm um emprego ou um patrão fixo. Um exemplo são as diaristas e os auxiliares de pedreiro. Também conhecemos os youtubers e os programadores, que trabalham com a internet. Muitas vezes eles trabalham de casa, e a esse tipo de trabalho podemos dar o nome de home office. Outro tipo de trabalho é o trabalho terceirizado. O exemplo que dei nessa aula foi o exemplo dos auxiliares de limpeza que trabalham na escola. E agora que aprendemos todos esses nomes, eu quero que você pense junto com a sua família e me diga se alguém dela trabalha com algumas dessas coisas. Quais dessas profissões você já viu em sua casa? Desenhe as pessoas que você conhece e que fazem parte dessas profissões. E nos envie pelo WhatsApp. O número é 27 99 66 10143. Você também pode mostrar aos seus professores na escola. O que acha? Bom, crianças, nossa aula está acabando. Quanta coisa nós aprendemos hoje, não é mesmo? Compartilhe com seus colegas esses aprendizados e nos sigam nas redes sociais. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. Até a próxima aula. Tchau!